pra frente, cuidando da gente. Investir na educação infantil é cuidar do nosso futuro. A Prefeitura tem ampliado a quantidade de SEICs pela cidade. E dessa vez, o novo Centro Educacional Infantil foi inaugurado no bairro Jardim Umuarama 2. São 110 crianças que terão uma formação de qualidade em um ambiente totalmente reformado e bem equipado. Isso mostra que a Prefeitura ajuda a comunidade e se preocupa com todas as crianças. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Olá, você que acompanha o site RD News, o portal de notícias de Mato Grosso. Nós vamos falar hoje de um assunto que está mexendo com o mundo inteiro, está trazendo muitos países, mais de 190 países reunidos para discutir as mudanças climáticas, as consequências do aquecimento global. Você deve ter ouvido já falar e ter visto nos jornais falando sobre a COP27 que está acontecendo no Egito. O Brasil está lá representado. Só que hoje, como nós somos um portal aqui do estado de Mato Grosso, que tem biodiversidades riquíssimas e tem também a sua parte da floresta amazônica, hoje nós vamos trazer para o nosso estado, inicialmente, mas falar um pouco do nosso papel como cidadão, como ser humano. O que Mato Grosso tem a ver com isso? Tem relação? Tem ajudado? Tem atrapalhado? Hoje a nossa convidada está em São José dos Campos, São Paulo. É a Luciana Gatti, pesquisadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa do INPE. E nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho dela, que ela fez uma pesquisa de emissão e captação de CO2 na floresta amazônica, também em Alta Floresta, que é um município que está aí na região da Amazônia mato-grossense. Luciana, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, para a gente trazer aqui não apenas as coisas que estão... o que está acontecendo, não só no nosso estado, né, mas eu acho que trazer consciência, desculpa, me engasguei até aqui, mas assim, trazer consciência para as pessoas e a gente quer, no final, claro, buscar uma solução. Qual seria? Mas antes dessa resposta, muito bem-vinda aqui ao nosso site, e eu queria que você já iniciasse falando sobre a sua pesquisa, por que Mato Grosso incluído nela? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da gente poder estar compartilhando o que a gente está aprendendo a respeito da Amazônia, né? E dizer que tudo que acontece na Amazônia afeta a todos nós. Então, assim, saber o que está acontecendo na Amazônia e saber de que maneira afeta faz toda a diferença. Então, quem agradece poder estar aqui compartilhando com vocês sou eu. Segundo, nós fazemos coletas de ar com um avião de pequeno porte. E o avião, ele coleta vários níveis na atmosfera, em 4 regiões, mas ele representa, não é só aquela região que está lá embaixo, ele começa a coletar em 4,4 quilômetros de altura. Então, ele representa toda a região por onde esse ar passou, desde que entrou no continente sul-americano, né? Então, a coleta que a gente faz não é exatamente em cima de Alta Floresta, é 100 quilômetros acima quase de Alta Floresta, 70, 100 por aí. Só que aí, dependendo de como o ar chegou até lá, ele vai estar representando toda essa parte. E nós temos, então, essa parte representa o sudeste da Amazônia. Aí nós temos coletas que são realizadas perto de Santarém, que representa o nordeste da Amazônia. Nós temos coletas um pouco a oeste, 100 quilômetros a oeste de Tefé, que representa uma parte mais noroeste, e entre Porto Velho e Rio Branco, o sudoeste. E aí o que a gente foi observando foi uma correlação muito grande entre o tanto que essa área está desmatada com o tanto que emite de carbono. E essa correlação, ela está acontecendo principalmente porque o desmatamento reduz a chuva e aumenta a temperatura. Então, a gente observou, no estudo que foi publicado ano passado, que isso acontecia principalmente na estação seca. Então, o que acontece? Durante os períodos da seca, principalmente agosto, setembro, outubro, a perda da chuva
é quase no mesmo grau que o desmatamento. Então, no Sudeste, que até dezembro de 2018 estava 28% desmatado, perdeu 25% de chuva nos meses de agosto, setembro, outubro, e a temperatura aumentou 2,5 graus, é a média de 3 meses. Imagina a temperatura máxima. O aumento deve ter sido lá para 7 graus. Então, o que acontece? Isso é muito estresse para a floresta, e aí as árvores mais sensíveis já não têm condição de sobreviver sobre esse estresse. A floresta fica inflamável nesse período, o pessoal costuma usar fogo no manejo, e aí queima, né? O fogo entra na floresta, então aí a gente tem perda de floresta, e aí o ano que vem tem menos floresta para fazer chuva, para reduzir a temperatura, então o cenário o ano que vem vai estar pior ainda. Então, assim, aí se pensa, né? Como vai afetando. Nós vemos, às vezes, muitas campanhas, muitas iniciativas que não são as governamentais, infelizmente, né, buscando essa conscientização. É claro que, assim, que a sociedade, a gente percebe já, quem está aqui, nós estamos aqui em Cuiabá, cada ano parece que demora mais para voltar ao período de chuva, parece que a seca está mais extensa, a umidade mais baixa, né? Quais são, assim, as consequências nesse tempo de pesquisa que vocês fizeram, além, é claro, dessa que você trouxe, que é a redução das chuvas, qual seria, digamos, a perspectiva? Para onde estamos indo se essa situação permanecer dessa forma a cada ano? Bom, primeiro a gente tem que pensar no papel da floresta, na regulação do clima, né? A floresta, ela participa numa parte muito significativa para fazer chuva. Então, vamos olhar a Amazônia como uma enorme fábrica de chuva, né? Em torno de 35%, 45% da chuva da formação da chuva vem das próprias árvores que evapotranspiram. Quando ela pega a água que está no solo, no formato líquido, e ela joga através de vapor para a atmosfera, além dela contribuir com a formação da chuva, ela reduz a temperatura, porque a água, quando vaporiza, ela resfria a temperatura. Lembra daquele ventilador que tem em lugares assim comerciais, restaurantes, que tem um reservatóriozinho de água com uma mangueirinha, então ele asperge vapor de água junto com o ventilador, aquilo reduz a temperatura em 5 graus. Então, a floresta ela está ajudando a fazer chuva e está reduzindo a temperatura. E absorvendo carbono, retirando o carbono da atmosfera. Mas com o desmatamento, nós estamos reduzindo a chuva, aumentando a temperatura e jogando gás carbônico para a atmosfera. Então, nós estamos acelerando as mudanças climáticas. A estação seca nesse processo está ficando cada vez mais seca. Estação seca lá na Amazônia é quando é inverno para a gente. Então, a estação seca está ficando cada vez mais seca, mais quente e mais longa. O começo da estação chuvosa está indo cada vez mais para frente. E aí, quando nós estamos no pico da chuvosa, a gente tem chuvas cada vez mais intensas. Então, assim, nós estamos tendo os invernos ou estação seca cada vez causando mais incêndios incontroláveis. E, por outro lado, na estação chuvosa, aquelas chuvas com muito vento, granizo, cai aquela enorme quantidade de água, também causando muito prejuízo. Então, assim, a gente tem que pensar nesse papel importantíssimo da Amazônia, porque assim, hoje quem desmata na ilusão de ter mais área para plantar, para aumentar a produtividade agrícola. Só que se você pensar que essa área a mais vai estar reduzindo a produtividade de todo o resto da agricultura brasileira, você vai entender esse desmatamento como redução de produtividade e não aumento. A gente precisa de ciência para tomar qualquer decisão. Decisões desse tipo de que lado nós vamos? Como que nós vamos lidar com essa agricultura? Como é que nós vamos lidar com o nosso meio ambiente? Não consultar a ciência é correr o risco de fazer a sociedade todinha estar pagando um preço extremamente alto.
E é exatamente isso que está acontecendo. Então, assim, a gente tem que pensar nesse formato que nós temos e pensar que um governante não pode ter o direito de tomar uma decisão que vai ser por décadas impactar a nossa vida, sem consultar os especialistas, sem consultar a sociedade, porque a sociedade é que vai pagar o preço por muito tempo. Bom, aproveitando o seu gancho, tem uma informação aqui, até do INPE, né, para quem está nos acompanhando, que nos 7 primeiros meses de 2022, Mato Grosso foi o estado com maior área queimada do Brasil, 771.827 hectares de área queimada. Nós temos aqui uma questão, e aí a gente falando também de situações legais e as tentativas, né, de ampliar essas áreas para poderem ser desmatadas, para se plantar mais, né, agricultura, e aí, claro, a gente acaba trazendo também em voga a pauta do agronegócio. A gente tem essa situação que também eu gostaria que a senhora explicasse um pouco mais sobre o Parque Cristalino 2. Né? Para quem nos acompanha, esse parque é um parque que era protegido, né? Houve aí uma ação por parte de uma empresa para... Deixa eu até encontrar aqui para eu falar corretamente. Uma ação para tentar extinguir, né, a lei, o decreto que tornou esse parque uma área de proteção, né? Aqui no estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça aceitou esse pedido, e não houve recursos, até que, né, isso o governo não recorreu. O Ministério Público percebeu que não tinha sido intimado a se manifestar como fiscal da lei, e aí, nesse caso, o parque é estadual, né? Correto, né, Luciana? E houve, então, está havendo essa busca por derrubar né, essas ações, só que a grilagem já entrou lá, já tem propriedades que estão desmatando ali com autorização da Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente fica assim, eu estou tentando resumir o máximo, gente, porque é longa a história e a gente pode até depois disponibilizar para quem quiser essas informações, mas, assim, ao mesmo tempo é chocante, porque esse parque está justamente na nossa Amazônia, lá na região de Alta Floresta, naquela região. Luciana, como é que está essa situação hoje? Assim, o que te chama mais atenção e que choca? Porque é um lugar que tem, eu estou vendo aqui, mais de 600 espécies de aves, 82 espécies de répteis, 60 de anfíbios, são muitas espécies naturais e que também ajudam nesse equilíbrio, né? O que é mais chocante nessa situação para você como pesquisadora? Olha, primeiro eu queria compartilhar com vocês que a região sudeste da Amazônia é a região que está em pior condição. A comunidade científica hoje se questiona se essa região já não passou o ponto de não retorno. Por quê? Porque nesse estudo que a gente publicou ano passado, a própria floresta representava 1/3 das emissões de carbono, enquanto que as queimadas representam os outros 2/3. Então, assim, a cada ano que passa, a própria floresta... Só que quando eu falo floresta, eu não estou falando apenas do funcionamento natural dela. Eu estou falando do funcionamento natural e das ações humanas que não são queimadas. Então, pode ser o pós-queimada, depois que o fogo se apagou, o desmatamento, a degradação. Essa é uma região em que, cada ano, ela emite mais gás carbônico. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos tendo mais mortalidade de árvores do que árvores crescendo. Mortalidade, seja porque nós a matamos ou porque elas estão perdendo a condição de sobreviver aí, e aí só espécies mais resistentes vão conseguir viver. Bom, então, sabendo que essa região já está correndo risco da floresta amazônica perder a condição de sobreviver enquanto floresta tropical, cada área de floresta, cada área de parque tem um papel importantíssimo. Não só nós precisamos preservá-la 100%, como ainda nós vamos ter que
reconverter áreas que foram criminosamente desmatadas, convertidas nos últimos, sei lá, 6 anos, 8 anos, né? Isso vai ter que ser revisto, por quê? Porque nós estamos correndo o risco de perder toda a Amazônia. Gente, isso é a falência do Brasil. Isso, as pessoas têm que parar de pensar curto só no seu próprio bolso. Esses criminosos que estão aí usando influência, sabe, corrompendo políticos do executivo, sei lá de que órgãos, para conseguir tomar do povo, sabe, as áreas protegidas, fazer desmatamento de áreas não ainda... esqueci como é que é o termo que tem, mas quando você ainda não tem uma finalidade estabelecida para ela, essas pessoas estão roubando a sociedade brasileira. Mas não é só no patrimônio, elas estão roubando o nosso futuro. Por quê? Como que vai ser o Brasil com menos chuva? Como que vai ser o Brasil mais quente? O Brasil com mais eventos extremos, com regiões sofrendo alagamentos, sabe, inúmeros desastres, porque chovendo uma grande quantidade de água, nós podemos ter barreiras rompendo, rios extravasando, morros desmoronando. Então, nós estamos falando de consequências que vão causar até a vida das pessoas. Pessoas que vão perder tudo, que vão perder entes queridos. Para quê? Para que meia dúzia de criminosos fiquem mais ricos do que já são? Nós estamos falando de interesse público e nós estamos falando do futuro do Brasil e da humanidade. É só olhar ao redor e ver, o clima está mudando. Por que está mudando? Porque nós estamos vivendo nesse planetinha de um jeito errado. Nós estamos fazendo coisas erradas que a gente vai ter que corrigir. Então, assim, cada um tem que se pensar como um ser nesse planetinha, o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu tenho que melhorar? Porque é o futuro da humanidade que está em risco. E hoje, inúmeras espécies estão sendo extintas, estão em risco. Essas pessoas que simplesmente vão numa área, num parque que tacam fogo, estão matando, assassinando inúmeros animais silvestres. É aceitável, eticamente, que se extermine inúmeros seres vivos, né? Animais que também foram colocados aqui por Deus para fazer dinheiro? Essas pessoas se acham cristãos? Quer dizer, isso é imoral, né? Isso é imoral. As pessoas que estão cometendo esse crime são pobres, né? Precisam fazer isso para sobreviver? Não, são pessoas que já são milionárias e poderosas. São pessoas que têm que, sabe, pagar pelos seus crimes, são criminosos. São criminosos que estão botando o futuro de todos os brasileiros e da humanidade em risco por ambição, para ficar mais ricos e poderosos ainda. Isso não é aceitável, isso é muito pouco evoluído. Sabe, ter dinheiro não é sinônimo de ser evoluído, porque quando a gente vê essas pessoas causando um impacto negativo tão extenso na vida de tantas pessoas, causando impacto negativo no futuro da humanidade, a gente tem que ver que essas pessoas, elas são inimigas do futuro da humanidade. A gente tem que pensar o seguinte, elas podem até não saber. Então, vamos baixar as armas e vamos conversar. O que é que nós estamos fazendo de errado? De que jeito que nós temos que lidar com a agricultura para que a gente possa garantir um futuro com menos risco de vida do que hoje. A primeira coisa é desmatamento zero já. A segunda coisa, nós já desmatamos mais do que podíamos ter desmatado. Então, esses criminosos vão ter que reflorestar. Nós vamos ter que recuperar essas áreas degradadas. Vai ter que se ir atrás de quem são os verdadeiros criminosos, eles vão ter que pagar, sabe? Essas áreas têm que ser reflorestadas. Nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro, 50 mil quilômetros quadrados foram desmatados.
levou 8 anos antes do Bolsonaro para desmatar esse tanto. O dobro de tempo. Então, assim, a gente teve uma aceleração do desmatamento. E o que está por trás disso, gente? O Brasil está melhor? Não, pelo amor de Deus, tem 33 milhões de pessoas passando fome. Você tem orgulho desse agronegócio que fala aí que está ajudando a acabar com a fome no planeta? Como se no Brasil aumentou tremendamente a fome. Que orgulho é esse, né? Então, assim, vamos pensar no futuro, no que é importante. E as políticas públicas têm que estar voltadas ao interesse público e não ao interesse dos milionários, como nós estamos vendo hoje, né? Então, assim, desculpa, eu vou falando muito. Deixa eu parar aqui para você me fazer pergunta, porque eu vou indo. A sua indignação, ela transparece e ela nos envolve, porque a gente te ouvindo falar, a gente começa assim a ficar apavorado, claro, e tem com razão, né? E assim, aqui no nosso estado, aqui em Mato Grosso, isso a gente já fez, já trouxe especialistas para falar dessas diferenças. Mato Grosso, o agronegócio cresceu na pandemia, houve super safra, mas também cresceu o número de pessoas que estavam passando fome no nosso estado, que é campeão em produção de alimentos. Mas não há o alimento que vai para a mesa, né? Então, assim, isso é muito claro, isso já aqui mesmo no RDTV, presencialmente, eu já tive especialistas falando um pouco disso. Agora, nós estamos falando de desmatamento, nós estamos falando de agricultura, mas, assim, mais um dado que me chamou a atenção das informações que vocês nos mandaram, no Parque Cristalino 2, dados informam que já se perdeu 16%, né, da cobertura vegetal, e depois da extinção do parque, mais de 60 pedidos para exploração mineral foram protocolados na Agência Nacional de Mineração. O que é esse tipo de situação? A gente sabe que tem os defensores que querem os garimpos legais, existem muitos garimpos ilegais e que estão sendo aí fiscalizados, mas o que a mineração pode trazer também de prejuízo, além do desmatamento que a gente vem falando, Luciana? Olha, além de nós perdermos a vegetação, porque, veja, nós temos a floresta amazônica, que participa muito intensamente da produção de chuva, então perder árvores, perder uma parte das árvores na Amazônia, significa reduzir chuva e aumentar a temperatura, fazer todo o resto ficar mais inflamável. Em segundo lugar, nós estamos aí perto da transição com o cerrado. A vegetação do cerrado, ela também é super importante para os rios, né, que abastecem, que ajudam com irrigação, ajudam na nossa geração de energia, porque o cerrado é uma floresta de ponta cabeça. As raízes são enormes, e é essa estrutura das raízes que ajuda a chuva a entrar no solo e ir lá para o berço das bacias hidrográficas para fazer os rios. Então, a gente tem que entender esse papel importantíssimo em cada parque. Agora, a mineração tem um prejuízo adicional, porque ela envenena o meio ambiente. Mercúrio é algo que deposita no seu cérebro. Não sai. Então, assim, a pessoa vai perdendo as funções, ele vai acumulando no cérebro. Mercúrio tinha que ser proibido de ser usado, e isso está sendo usado de uma maneira, né, nos últimos 4 anos, chocante, onde assim, as pessoas que comem peixe estão comendo mercúrio, mas os animais eles vão beber da água do rio. E talvez sejam animais que os seres humanos também comem. Então, também estão ingerindo mercúrio, sem contar que a mineração, além dela estar envenenando os rios com mercúrio, o estrago feito com aquela buraqueira danada ali, não tem como renascer uma floresta se for abandonado. É destruído o solo completamente, é destruída a fauna, é destruída a flora. Gente, nós temos que fazer isso de uma maneira menos predadora, menos destruidora. Olha, a vida da humanidade
está correndo risco no planeta Terra. Nós estamos caminhando para um colapso. Ou a gente muda, ou não vai ter jeito, a humanidade vai caminhar para esse colapso. E que é esse colapso? São eventos extremos cada vez maiores, mais agressivos, matando um monte de gente. Então, assim, de que maneira que nós podemos fazer as coisas causando menos dano? A política pública tem que ser nessa direção. O governo ele tem que juntar os saberes, a ciência, a parte técnica para trazer essas soluções. Quais são os minerais que nós precisamos? De que maneira nós podemos extraí-los para causar o menor dano possível e aonde? Porque áreas importantíssimas para fazer chuva, bacias de rios importantes que geram energia, bacias que, por exemplo, estão causando a morte do Pantanal. Então, assim, a gente precisa de política pública para olhar esse macro e direcionar como que nós vamos fazer essa agricultura, essa pecuária, essa mineração, enfim, a industrialização, todas as atividades pensando nesse futuro. As mudanças climáticas chegaram e elas serão cada vez pior. Ponto. Isso é 100% certo. Já sabemos disso. E aí? Então, e sabemos também, é o jeito que a gente vive, é o jeito que a gente produz energia, é o jeito que a gente planta, é o jeito que a gente ocupa a superfície da Terra o problema. Então, assim, o que a gente pode fazer diferente? Nós temos que fazer um grande esforço científico, técnico, com todos os setores produtivos para tirar as soluções. Porque esse futuro é um futuro assustador. Então, assim, estamos todos com esse futuro na frente. Nós precisamos nos unir para construir um futuro onde a gente tenha mais chance de sobreviver. Antes de encerrar, Luciana, a gente está com quase meia hora aqui de bate-papo, mas é só uma questão que me veio agora, eu não tinha nem programado de perguntar, mas é claro, assim, o que você está dizendo é o que a gente está vendo aí hoje, os países, né, reunidos, buscando alternativas limpas, né, para evitar, para que os maiores poluidores reduzam essa poluição, emissão de gases, enfim. Mas, assim, quando acontece qualquer coisa na nossa Amazônia, o mundo inteiro fica de olho, né? A nossa Amazônia, ela é considerada pelo mundo todo, né? É uma preciosidade reconhecida. Apesar de aqui dentro a gente às vezes não perceber que há, né, a não ser por parte de quem está ali dentro, está ali estudando e conhecendo a fundo. Mas, assim, se a questão é dinheiro, há um tempo, já há bastante tempo atrás, iniciou-se aí um movimento para compensação de crédito de carbono, para, não, olha, eu vou guardar, eu vou proteger essa parte de floresta e aí vou fazer uma compensação para ganhar dinheiro em cima disso, né? Para você, como pesquisadora, isso funcionou? Funciona ainda? O que faltou? Por que a gente não vê muito, né, essa divulgação ou resultado, digamos, em larga escala dessa questão de compensação de crédito de carbono? Bom, primeiro a gente tem que dizer o seguinte, a Amazônia, ela joga na atmosfera por dia um rio Amazonas em forma de vapor. É muita chuva, é muita água. Imagina assim, o planetinha Terra é quase como o jatinho da baleia, assim, ó. É um rio Amazonas indo para a atmosfera, quase isso. Então faz diferença no mundo inteiro. Segundo lugar, a Amazônia preservada gera muito mais dinheiro do que a Amazônia desmatada para plantar soja ou produzir carne para pastagem. Então, assim, por que insistir nesse modelo atrasado que foi exatamente o que fez chegar a gente aqui nesse ponto, cheio de eventos extremos, catástrofes, aquecimento global? Por que insistir nesse modelo que já mostrou que está errado? A questão é dinheiro? Ótimo!
temos a solução. A gente sabe como fazer a economia girar com a floresta preservada. Crédito de carbono é uma das maneiras. Financiamento para a gente recuperar áreas desmatadas. É crédito de carbono, é financiamento para a gente reverter isso. Gente, nós precisamos ganhar dinheiro plantando árvore, não derrubando árvore. E nós podemos gerar muitos recursos plantando árvore, né? Então, assim, é isso que a gente tinha que estar fazendo lá na COP. Nós temos que estar atrás e, graças a Deus, nós temos um presidente, a partir do ano que vem, que está atraindo novamente dinheiro para o Brasil no caminho certo. Porque nos últimos 4 anos, o caminho escolhido foi desmatar. Foi desmatar, aumentar a área da soja e da pastagem na Amazônia e da mineração. 3 atividades extremamente danosas. Então, assim, a questão é econômica? Então, vamos pela economia, mas de um lado que a gente ganha e ganha, né? A gente ganha na economia e a gente ganha em implantar um futuro menos catastrófico, em atrasar, né? Vamos dizer assim, fazer a Amazônia ser a nossa proteção contra as mudanças climáticas e não a aceleração das mudanças climáticas. Uhum. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco da equipe que você tem para desenvolver essa pesquisa, né? Porque quem está nos assistindo aqui, a Luciana Gatti, ela é coordenadora, né, desse laboratório, é pesquisadora do laboratório, mas é coordenadora desse grupo e envolve outros cientistas, outras instituições. Então, eu queria que você citasse aqui, né, quem que está envolvido, quantas pessoas. Ela não é uma voz gritando no deserto, e ainda bem que tem também, né, mas tem que haver digamos, um reforço nessa corrente, né? Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouco disso, quanto tempo já de pesquisa, quantas pessoas, quantas instituições, enfim. Olha, essa pesquisa ela nasceu em 2003 com a NOAA. A NOAA é uma instituição enorme com pesquisas, onde a gente montou esse laboratório de gases de efeito estufa lá, e ele veio para cá, e a partir de 2004 o Brasil passou a ter a capacitação de medir gases de efeito estufa com alta precisão com medidas na atmosfera. Então, o nosso grupo é uma equipe de mais ou menos umas 10 pessoas, mas a gente trabalha com o pessoal do desmatamento lá do INPE, a gente trabalha com o pessoal que entende muito de queimadas, o efeito da queimada, gente que entende muito de função da floresta, né, do INPE também. Agora entrou mais uma equipe da Universidade Federal de Minas Gerais, que entende dessa parte de políticas públicas para combater desmatamento. Pessoal, foram 4 cientistas de lá, e a gente também tem parceiros internacionais, da NOAA, da Universidade de Leeds, na Inglaterra, e da Universidade de Wageningen, da Holanda, né? Então, o último artigo tem 30 autores, são 3 estrangeiros, e 27 brasileiros com muito orgulho. Que fantástico. Muito orgulho. As pessoas podem ter acesso, como buscar essas informações, onde encontrar vocês? Vocês têm alguma página, rede social ou e-mail que a gente possa divulgar, Luciana? Olha, a gente tem a página do INPE, que foi muito alterada por conta da eleição, então eu não sei se as pessoas têm acesso. Entrou esse guarda-chuvão aí do GovBR, mudou pra caramba o jeitão da página, mas assim, olha, nosso laboratório é Laboratório de Gases do Efeito Estufa, então ele é LAGE, L-A-G-E-E. Procura LAGE, que vocês vão encontrar bastante assim, publicação nossa em redes sociais. Vocês vão conseguir achar link lá no INPE, que dá acesso à pesquisa, e a gente disponibiliza muito para pegar direto os artigos. Então, assim, eu posso deixar com você link de onde baixar esse último estudo,
posso te mandar também material e esses links, se você quiser. Ah, sim, com certeza. Eu acho que assim, a gente coloca, então, na descrição do YouTube, que eu tenho um pouco mais de espaço, se você puder mandar esse link, eu deixo ali, né, para quem quiser se aprofundar, quem quiser buscar, quem quiser se unir aí a essas vozes, né, e a esse trabalho, que seja ajudando a divulgar, né, e conhecendo melhor, né. Eu acho que, Luciana, eu agradeço muito, sabe, a sua disponibilidade, né, a gente poder trazer essa discussão, e eu espero assim que quem esteja nos assistindo se sinta tocado um pouco de, olha, qual é a minha responsabilidade, né? Eu sou cidadão, eu estou sofrendo, muita coisa mudou na minha cidade, como é que eu posso ajudar? Então, acho que se a gente conseguir fazer essa tomada de consciência, né, fazendo esse trabalho de formiguinho, acho que a gente já vai ter alcançado aí um pouco do nosso objetivo. Muito obrigada mesmo de coração. Ulisses, sou eu que agradeço, porque você não faz ideia de como é desesperador você saber tudo o que você sabe e você não conseguir ter voz para compartilhar com as pessoas. Porque quando as pessoas sabem, elas mudam. E o valor do que é importante vai mudando, né? Então, aquela pessoa que acha que a árvore na frente da casa dela faz muita sujeira com a folha que cai, vai olhar para a árvore e vai ver ela como uma fábrica de chuva. E vai bem dizer aquela árvore, porque está ajudando a fazer chuva e a refrescar a temperatura ali onde ela mora, né? Vai mudando o valor que a gente dá, né? Então, sou eu que agradeço. Muito obrigada. Tá joia. E a gente está à disposição aqui também para outras divulgações. Obrigada. Obrigada. Gente, então, curta e compartilha, você que está nos acompanhando. Obrigada pela audiência. Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputada, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.